Os senadores Eduardo Girão e Plínio Valério reagiram em apartes ao forte desabafo do senador Marcos Duval, que relatou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu um pedido feito pela Advocacia do Senado, que pedia a suspensão de medidas arbitrárias impostas ao senador. O senador Marcos Duval relatou que, mesmo reconhecendo que as declarações que foram alegadas para impor as medidas cautelares foram feitas no Senado Federal, o ministro alegou que o senador utilizaria uma estratégia de republicação por terceiros nas redes sociais. Segundo o senador, o ministro negou a restituição de seus equipamentos e de seu salário e ainda impôs uma multa de R$50 mil para terceiros que publiquem falas do senador nas redes sociais. Em aparte, o senador Eduardo Girão manifestou sua solidariedade e afirmou: "Neste momento, ouvindo o que a gente está ouvindo aqui, a gente não tem como ficar calado. O senhor não está sozinho. Esta casa pode estar desmoralizada como for, vendo o que está acontecendo com o senhor e não fazendo nada. Mas tem um grupo de senadores aqui que não aceita isso e vai continuar lutando." Girão prosseguiu: "O sistema parece que está todo dominado, está tudo dominado. Essa decisão que o senhor está lendo para a gente, eu sei que ela pode suscitar os sentimentos mais primitivos do ser humano. Isso é normal, mas não se deixe contaminar por isso. Não leve para o lado pessoal, embora do outro lado possa estar vindo para o seu pessoal. O que eu quero dizer para o senhor é que a justiça vai triunfar, mais cedo ou mais tarde, e que o que a gente precisa fazer é combater o bom combate sem se deixar abater com esse tipo de perseguição." Girão lembrou que há milhares de presos políticos e disse: "O mundo está sabendo disso." O senador Eduardo Girão ironizou: "Parece até brincadeira o número 50, né? A decisão anterior foi de R$50 milhões que está bloqueado. R$50 milhões. De onde tirou esse número eu não sei. E agora vem R$50 mil. Parece uma obsessão pelo número 50. Se é um tribunal político, o número 50 é o PSOL. É isso?" O senador Plínio Valério, por seu turno, também pediu uma parte e disse: "Eu demorei um pouco, não digo nem entender. Com a inteligência razoável que tenho, daria para entender logo. Mas a coisa é tão absurda, mesmo se tratando do ministro, é tão absurda que eu demorei a aceitar isso que está acontecendo. E pelo que o senhor diz, a indiferença da mesa é total em relação ao seu problema. É uma pena que existam vizinhos que, por não gostar do vizinho, se divertem com o ladrão no quintal dele. As nossas prerrogativas já foram para a cucuia faz tempo. O que aconteceu com o senhor pode acontecer com qualquer um da gente amanhã. É que tem gente que pensa que é inatingível, que não chega lá. Chega. Então, saiba que a sua defesa, o seu desabafo é natural e tem que continuar mesmo." O senador lamentou que haja uma maioria no Senado que opta pela omissão subserviente. Plínio Valério disse: "Um dia esse caminhão vai frear, e essa freada, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser dada pelo Senado Federal. Tenha coragem ou não tenha, vai chegar a hora em que será obrigado a fazer o que manda a Constituição, ou seja, julgar os maus ministros. Essa hora vai chegar." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de Fishing Expedition
contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de conta, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, boa tarde. Obrigado pela palavra. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu tenho uma denúncia gravíssima para dizer a todos, não só os parlamentares, os senadores, mas como para todo o Brasil. Recebi hoje um indeferimento do pedido da própria Advocacia do Senado para devolução ou desbloqueio do meu passaporte, desbloqueio do meu salário e das minhas redes sociais. E a resposta foi o seguinte: escutem, para vocês prestarem atenção da gravidade da infração que está fazendo, a ilegalidade constitucional. Ele diz: as declarações do senador investigado, não sei em que, porque eu não fui denunciado em nada, embora tenha ocorrido no Senado Federal, ou seja, aqui onde eu estou, se vale de conhecida estratégia de republicação por terceiros nas redes sociais com objetivo de replicação de conteúdo ilícito investigado por essa Suprema Corte. Ilícito porque eu estou denunciando o ministro Alexandre de Moraes. Razão pela qual se vale verificar desde já o desrespeito às medidas cautelares impostas, ou seja, ele tirou minhas redes sociais do ar para que eu não me pronunciasse, mas aqui, local sagrado do parlamento, ele está restringindo, ele está querendo dizer o quê? Caso algum brasileiro copie essa minha fala e posta nas suas redes sociais, eu sou responsável por estar utilizando rede social de terceiros. E aí ele vem: não há dúvida que o investigado, aí eu pergunto em que eu estou sendo investigado, de maneira transversa, está se utilizando das redes sociais de terceiros para divulgar ataques à democracia brasileira. Eu vou me segurar aqui, porque quem está atacando a democracia brasileira é esse contato é 10, Alexandre de Moraes. E ele diz, e isso foi a Advocacia do Senado: indefiro o pedido de restituições e aplico multa de R$50 mil em face ao Marcos Duval para cada brasileiro que repostar o que eu estou dizendo, o que eu disse e o que eu estou dizendo, o que eu vou continuar dizendo, porque eu não vou obedecer ordens ilegais. E aqui, um breve resumo da gravidade, ou seja, todos vocês, senadores, que falarem aqui que a Constituição nos garante a liberdade de fala, não somos responsabilizados nem por crime nenhum. Ele está me impedindo de falar aqui caso algum brasileiro copie o vídeo e posta na sua rede social, dizendo como se eu estivesse usando rede social de terceiro, já que ele censurou a minha, que eu não tenho rede social.
que é a censura, não está na Constituição. E ele fala que eu estou atacando a democracia. Seu hipócrita. A decisão inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes é alarmante e profundamente preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ao determinar a aplicação de censura, sanções e restrições a um parlamentar por declarações feitas em exercício do seu mandato de forma monocrática, viola frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal Brasileira. Esse artigo é claro e taxativo ao garantir a inviolabilidade dos parlamentares por suas opiniões, palavras e votos no exercício das suas funções, prerrogativas essenciais para assegurar a independência do Poder Legislativo e a liberdade de debate democrático. A decisão em questão extrapola os limites constitucionais. Então, quem extrapola é você, Alexandre de Moraes. No interpretar que declarações feitas no próprio plenário do Senado, amplamente protegido pela imunidade parlamentar, penalizam o senador por utilizar o plenário para não cumprir as decisões de censura e a retirada das suas redes sociais do ar, ou seja, já que eu não tenho rede social, eu vou lá no plenário falar. Só tem shit inside your mind. Essa decisão é usada para justificar, para impor responsabilidades ao senador pela reprodução dessas ideias por terceiros, ou pior, por qualquer brasileiro. Tal entendimento ignora o princípio basilar da separação dos poderes e coloca gravemente em risco o funcionamento da democracia brasileira, a liberdade de expressão e as prerrogativas parlamentares, considerando que o Legislativo deve ser o espaço livre para o confronto de ideias e a manifestação plena dos representantes eleitos pelo povo. Além disso, a determinação de sanções pecuniárias e o bloqueio de redes sociais por supostas replicações de conteúdo por parte de terceiros cria um precedente perigoso, Girão, ao tentar limitar o alcance do debate público por meio de restrições arbitrárias, contrária ao Estado democrático de direito. Eu que estou infringindo a democracia, a Constituição, configurando censura indireta e intimidação a um parlamentar, mas não vai me intimidar, porque quem está dentro da lei, quem está seguindo a Constituição, sou eu que vos fala, representando não só o meu Estado, o Espírito Santo, como também o Brasil. Como representante eleito, tenho o dever de questionar, fiscalizar. É o que eu estou fazendo aqui, você está tentando me impedir, censurando, porque você sabe o que você fez e tornará público a partir do dia 20 de janeiro. Dever de questionar, fiscalizar e expor sua visão em defesa da sociedade. É necessário destacar que a Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão, e você não vai me tirar isso. Como um dos pilares da nossa democracia, me tirando o direito de falar, você está atacando a democracia, seu criminoso. O uso das medidas judiciais para restringir ou penalizar discursos legítimos no âmbito parlamentar fere de morte esse princípio, enfraquece a confiança da população e nas suas instituições. Diante desse cenário, faz-se urgente uma mobilização da sociedade civil, do parlamento. Senadores, presidente Rodrigo Pacheco, chega de prostração.
e todas as instituições comprometidas com a preservação do Estado de Direito para denunciar e reverter essa decisão inconstitucional que atenta não apenas contra um parlamentar, mas contra os direitos garantidos fundamentais de todos os brasileiros. Não podemos permitir que o arbítrio substitui a lei que a censura silencia, que é a voz daqueles que falam, que foram eleitos para se representar, para representar os cidadãos. A liberdade de expressão e a imunidade parlamentar não são privilégios individuais, mas instrumentos indispensáveis para a democracia. Quem está violando a democracia? Alexandre de Moraes. E é lógico que eu estou recorrendo, estou fazendo mais essa denúncia aos órgãos internacionais, tem uma relação enorme, que inclusive, a partir do dia 20, saibam vocês brasileiros, saibam vocês parlamentares, que a partir do dia 20, a data certa eu vou anunciar, vai ser colocado a público para o mundo os crimes e as violações do Alexandre de Moraes. E se o Vladimir Putin, que foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, ficou com medo, um dos homens mais poderosos, que o país tem armas nucleares, ficou com medo de vir ao Brasil para não ser preso por essa corte, é essa corte que vai condenar Alexandre de Moraes. Isso quem me falou foi o próprio futuro presidente Trump e o secretário-geral dos Estados Unidos, futuro, que é o ex-senador Marco Rubio. Me falaram pessoalmente. Então, não vou me calar. Isso que você está fazendo, você está violando a democracia e vem colocar para cima de mim que eu estou atentando contra a democracia. Eu estou fazendo a minha função como a Constituição determina, de fiscalizar. E assim eu faço. E você sabe que você está compactuando com essa destruição da nossa democracia. Só que você não esperava que ia aparecer um capixaba no teu caminho. E ainda mais na função de senador. Obrigado, presidente. Você me permite uma parte, senador Marcos Duval? Se o presidente me der mais uns 2 minutinhos, eu agradeço. Você tem a palavra. Senador Plínio é o próximo, mas eu acredito que esse momento, ouvindo o que a gente está ouvindo aqui, a gente não tem como ficar calado. Senador Marcos Duval, em primeiro lugar, minha solidariedade ao senhor. 50 mil de multa para cada brasileiro que postar o que eu estou falando. E o que eu tenho que recomendar ao senhor nesse momento, nesse seu desabafo legítimo, primeiro, como eu falei, manifestar minha solidariedade e dizer o seguinte, que o senhor não está sozinho. O senhor não está sozinho. Essa casa pode estar desmoralizada como for, vendo o que está acontecendo com o senhor e não fazendo nada. Mas tem um grupo de senadores aqui que não aceita isso e vai continuar lutando. O que a gente mais ouve, senador Plínio, nas ruas, senador Marcos Duval e outros aqui, é o seguinte: não desista. Não desista, continue. Isso aí. Porque o sistema parece que está todo dominado, está tudo dominado. Essa decisão que o senhor está lendo para a gente aqui, eu sei que ela pode suscitar os sentimentos mais primitivos no ser humano. Isso é normal. Mas não se deixe contaminar com isso. Não leve para o lado pessoal, embora que do outro lado possa estar vindo para o seu pessoal. Uma coisa que eu aprendi na vida é que quando a gente entra nessa sintonia de energia, o mais violento ganha. Ele bota a gente lá embaixo, porque lá embaixo e Jesus nos ensinou. Amar e rezar também pelos nossos inimigos. O que eu quero dizer para o senhor é que a justiça vai triunfar mais cedo ou mais tarde. Isso aqui é um tempo que a gente está vivendo, mas ela vai triunfar. Tudo isso que está acontecendo. Não tenho dúvida. E o que a gente precisa fazer é o bom combate, sem deixar se abater com esse tipo de perseguição. Eu sei que é muito fácil falar. Tem hoje
cerca de 2.000 brasileiros que estão sendo perseguidos, presos políticos. Eu sou o único senador que eu não tenho direito a nada. E o mundo está sabendo disso. O mundo está sabendo disso. Agradeço várias denúncias e nós vamos continuar fazendo, porque é o correto fazer. É a sua imunidade parlamentar, é o seu direito, do povo de Capixaba que ele trouxe, o povo capixaba que ele trouxe aqui. Mahatma Gandhi, senador Chico Rodrigues, eu sei que o senhor gosta muito de ler. Tem uma passagem dele num filme que mostra que quando o policial exigiu para ele sair da cabine, porque não era para ele estar ali, era outra casta, ele como advogado, ele dizia uma resistência pacífica. A não violência, ele dizia o seguinte: eu vou ficar. Olhava para o policial e dizia: eu vou ficar. E o policial, sabe o que ele fazia naquela época? Começou a bater. Começou a bater. Tirava na pancada e ele voltava. Tirava, você quer mais? E ele ficava. Resiliente. E aí, depois perguntaram: Gandhi, como é que foi isso? E você não... Ele disse: eu tentava olhar com amor para ele. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então, você pode ter certeza, senador Marcos Duval, o oposto, você sabe o que é o oposto da violência? Sim. Muitos dizem que é a paz. O oposto da paz, sabe qual é? Yeah. O oposto da paz, você diz que é a violência. Não é. É a indiferença. A indiferença é a antítese da paz e não a violência. E o que está acontecendo aqui nesse plenário é uma indiferença com o que está acontecendo com o senhor. Mas aqui, só para complementar, senador Girão, então, só para não é a defesa do Marcos Duval, isso. É das nossas prerrogativas. Eu estou defendendo falou todos tudo. Os senadores. É a defesa das prerrogativas dos senadores, mas tem humanidade também. Sim. Tem humanidade também. É um direito seu que está violado. E é um absurdo essa decisão. E só para encerrar, parece até brincadeira o número 50, né? A decisão anterior foi de 50 milhões de reais, que está bloqueada a conta. 50 milhões de reais. De onde tirou esse número, eu não sei. E é um crime que o Banco Central fez, é crime. E agora vem 50 mil reais. Certo? Exato. Eu fico até 50 pensando... mil para cada brasileiro que repostar. E para cada brasileiro que repostar. Aí vai dar o quê? 5 milhões. Vai dar... Eu só para fechar mesmo, nesses 13 segundos... Parece uma obsessão pelo número 50. Se é um tribunal político, o número 50 é o PSOL. Boa. É isso? Boa. Presidente, permita, 30 segundos. Eu faço em 30 segundos, presidente. Vossa Excelência dispõe de 30 segundos. Senador Marcos Duval, eu demorei um pouco não digo nem entender. A inteligência razoável que tenho, daria para entender logo. Mas a coisa é tão absurda, mesmo em se tratando do ministro, é tão absurda que eu demorei a aceitar isso que está acontecendo. E pelo que o senhor diz, a indiferença da mesa é total em relação ao seu problema. É uma pena que existam vizinhos que, por não gostar do vizinho, se diverte com o ladrão no quintal dele. As nossas prerrogativas já foram para a cucuia faz tempo. O que aconteceu com o senhor pode acontecer com qualquer um da gente amanhã. É que tem gente que pensa que é inatingível, não chega lá. Chega. Então saiba que a sua defesa, o seu desabafo é natural e tem que continuar mesmo. Nossa solidariedade o senhor tem, mas a gente vive numa casa parlamentar. Aqui a maioria manda. A minoria está com o senhor. Continue nessa batida, o Cleitinho, o Girão, a gente tem continuado nisso aí sempre, sempre. Um dia esse ônibus vai frear, esse caminhão vai frear e as mercadorias vão se acomodar nesse caminhão. E essa freada, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser dada pelo Senado Federal. Tenha coragem ou não tenha, vai chegar a hora que vai ser obrigado a fazer o que manda a Constituição, ou seja, julgar os maus ministros. Essa hora vai chegar. Obrigado pelo apoio, senador. Obrigado, presidente. Vossa Excelência concluiu seu pronunciamento e deverá ficar registrado nos anais desta casa. Pela ordem dos oradores inscritos, numa permuta, eu passo a palavra ao senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
presidente